Assalamu alaikum, que a paz esteja com todos vocês. Hoje iremos dar início a uma sequência de 3 vídeos super interessantes e com temas populares que despertam muitas dúvidas na cabeça de diversas pessoas quando o assunto é o mundo muçulmano. Neste episódio, convidamos a doutora Soha Mohamed Shabrawi, que é bióloga e doutora em neuropsicofarmacologia. Ela vai nos mostrar algumas curiosidades como o porquê que os muçulmanos não consomem álcool, o porquê não comemos carne de porco, qual o motivo que os homens deixam a barba crescer e também o porquê os homens realizam a circuncisão. E aí, você sabia disso? Então bora lá descobrir. Álcool. As pessoas costumam se surpreender com as limitações que o Islã coloca na vida dos muçulmanos. Porém, se pararmos para analisar, todas essas limitações são, na realidade, muito sensatas. Para cada uma delas, há uma argumentação muito convincente dos seus benefícios. Podemos citar algumas coisas que são curiosas para as pessoas, por exemplo, a proibição do consumo de álcool. Por ser tão presente no cotidiano, muitas pessoas não pensam no álcool como uma droga. Embora possa parecer inofensivo, o álcool é uma droga com alto poder adictivo. Ela é um depressor do sistema nervoso e pode prejudicar o equilíbrio, a tomada de decisão, a capacidade de raciocínio e até distorcer o julgamento, bem como outras várias atividades cerebrais. O álcool está amplamente disponível em mercados, em restaurantes, em bares. Ele é consumido abertamente em todos os lugares, desde eventos esportivos até reuniões de negócios ou ainda de trabalhos. O consumo é tão prevalecente em algumas culturas que muitas pessoas não conseguem imaginar um mundo sem o álcool. Beber é uma parte fundamental da vida social e uma ferramenta anti-estresse. Embora a maioria das pessoas reconheça que o uso de álcool pode se tornar perigoso, muitos insistem que o uso moderado seria algo bom. Infelizmente, devido à sua natureza viciante, o álcool é muitas vezes mal utilizado e consumido em excesso, causando efeitos desastrosos para o usuário, bem como para as pessoas ao seu redor. Mas não é bom beber uma coisinha de vez em quando só para relaxar? Bom, no Alcorão, Alá aborda a complexidade do álcool, reconhecendo que há algum benefício, mas que os malefícios são ainda maiores. Veja, perguntam-te pelo vinho e pelo jogo de azar. Dize, há em ambos grande pecado e benefício para os homens, e seu pecado é maior que seu benefício. Aqui nessa passagem, a tradução da palavra hamr se refere ao vinho. Porém, hamr é todo e qualquer intoxicante, desde o vinho ou outras bebidas alcoólicas, ou ainda substâncias como drogas químicas ou naturais que alteram a consciência. Todas elas são igualmente proibidas, pois os malefícios, seus efeitos, são muito maiores do que qualquer benefício, tanto para a pessoa que consome, quanto para a sociedade ao qual a pessoa está inserida. Se formos considerar os males sociais causados pelo álcool, sem dúvida, a gente concluiria que o mundo seria muito melhor sem o consumo dele. A Organização Mundial da Saúde relata que 3,3 milhões de mortes por ano são devidas ao uso indiscriminado do álcool. Isso significa cerca de 5,3% do total de mortes no mundo. Além disso, mais de 200 causas de morte estão ligadas ao uso prejudicial do álcool, como, por exemplo, doenças hepáticas, acidentes de trânsito, violência doméstica, vários tipos de cânceres, doenças cardiovasculares, suicídios, tuberculose e contração de HIV. O abuso de álcool entre pessoas entre 15 e 49 anos foi o primeiro fator de risco para a morte prematura. O risco de tentativa de suicídio logo após o consumo de álcool é aproximadamente 7 vezes maior, e esse risco ele aumenta para 37 vezes após o consumo mais intensificado de bebidas alcoólicas. O álcool não tem apenas efeitos desastrosos sobre quem o consome. Suas repercussões afetam as pessoas ao seu redor. As famílias daqueles que consomem excessivamente são as mais seriamente prejudicadas. Sem contar os possíveis danos aos nasciturnos. A prevalência global do uso de álcool durante a gravidez na população em geral é de cerca de 9,8%. Violência, assassinatos, acidentes de trânsito, estupros, agressões, tudo isso muitas vezes está relacionado ao consumo indiscriminado de álcool. Ao banir completamente o álcool e outros intoxicantes,
o Islã está protegendo os seres humanos de uma substância que pode facilmente destruir as suas vidas e também as dos seus entes queridos. Allah, em sua infinita misericórdia e sabedoria, instaurou suas regras para a nossa segurança. Enquanto algumas pessoas podem beber com moderação, sem prejudicar os outros, muitas outras se tornarão adictas e farão um mau uso dessa substância, pois há características genéticas que fazem com que uma pessoa se torne mais facilmente adicta em relação à outra. Claramente, o abuso de álcool é um fenômeno global, portanto, uma proibição total é a melhor maneira de prevenir todas as repercussões negativas que essa droga pode causar e proteger aqueles que podem vir a ser adictos e que nunca poderiam parar de consumir essa droga, ou consumir de forma moderada. Os muçulmanos que seguem a orientação de Allah e se abstêm do uso de intoxicantes também são capazes de se divertir, de relaxar, de controlar o estresse, de comemorar as suas conquistas sem ter que fazer o uso de drogas. Pode ser incomum hoje em dia abster-se completamente do álcool, mas claramente é a escolha mais saudável e mais socialmente responsável. Este é o respeito ao próximo que o Islã ensina. Carne de porco. Antes de iniciarmos esse tópico, é preciso ressaltar que o muçulmano, ao ouvir uma orientação de Allah, ele a obedece, tal como está no Alcorão. Ouvimos e obedecemos. Pode ser que algumas vezes nossa compreensão, por ser limitada ao tempo e ao espaço, não consiga abranger a sabedoria de Allah, que é absolutamente ilimitada, e assim a gente não compreende a razão de determinadas ordens dele. Entretanto, para o muçulmano isso é irrelevante, já que ele deve seguir as orientações do seu Criador. Então, como é dito no Alcorão, ele vos proibiu apenas a carne do animal morto e o sangue e a carne de porco. O pronome ele se refere a Allah. Então, a obrigação do muçulmano é seguir essa diretriz que Allah impôs. Mas, vamos analisar um pouquinho mais a fundo sobre essa proibição? Em primeiro lugar, é bom ressaltar que essa não é uma proibição exclusiva do Islã. Judeus e cristãos que seguem o Velho Testamento também são ordenados a não consumirem a carne de porco. No Deuteronômio, capítulo 14, versículo entre 3 ao 8, e Levíticos, do capítulo 11, do versículo 1 ao 8. Também em Mateus, capítulo 5, versículo 17 a 18, e em Marcos, capítulo 5, do versículo 11 ao 13, fala exatamente da impureza do porco e da proibição quanto ao seu consumo. Em segundo lugar, em relação aos danos físicos causados pela ingestão da carne de porco, há algumas décadas, a ciência comprovou uma série de evidências em relação ao consumo da carne de porco. Devido ao instinto do hábito alimentar do porco, há um risco maior que sua carne contenha vermes e que podem atingir um comprimento de 2 a 3 metros. O crescimento dos ovos desses vermes no corpo humano pode levar à demência ou à histeria, se crescerem na área, por exemplo, do cérebro, ou ainda pode ocasionar ataques cardíacos, se crescerem na região do coração. A teníase é considerada uma das doenças graves que podem resultar da ingestão da carne de porco. A tênia se desenvolve no intestino delgado, transformando-se em um verme podendo atingir até 10 metros de comprimento. Então, quando se come a carne de porco infectada, a larva se transforma em um verme adulto no intestino. Elas causam uma fraqueza, uma deficiência da vitamina B12, por exemplo, o que leva a um tipo específico de anemia, que por sua vez pode causar problemas nervosos. Em alguns casos, as larvas podem atingir o cérebro, causando convulsões, aumento da pressão intracraniana e até mesmo paralisia. Mas ainda que não soubéssemos sobre os efeitos nocivos de comer a carne de porco, isso não mudaria nossa crença de que ela é proibida, nem enfraqueceria a nossa determinação em nos abster do consumo dela. Da mesma forma, quando Adão, que a paz de Deus esteja com ele, foi expulso do jardim, foi porque ele comeu da árvore da qual Allah o proibiu de comer. Não sabemos nada sobre aquela árvore, e Adão não precisou perguntar a razão dela ser proibida. Pelo contrário, foi suficiente para ele, como é suficiente para nós e para todo crente, saber que Allah a proibiu. Barba. Este é mais um assunto relacionado à obediência a Allah. O homem muçulmano foi instruído a deixar a barba crescer, e então ele segue essa orientação, antes de tudo porque é uma ordem divina. A barba é um dos itens do que chamamos Sunan al-Fitra, ou seja, ações que estão de acordo com a natureza com a qual Allah criou os humanos.
Numa tradição do profeta Muhammad, Aisha, sua esposa, narrou que o profeta havia dito: 10 coisas fazem parte da fitra: aparar o bigode, deixar crescer a barba, usar o siwak, enxaguar o nariz com água, cortar as unhas, lavar as juntas dos dedos, depilar as axilas, raspar os pelos pubianos e lavar as partes íntimas com água. Um grande estudioso das tradições do profeta, Imam Nawawi, disse: com relação à fitra, a maioria dos estudiosos é da opinião de que ela é sunnah, ou seja, a tradição do profeta. E foi dito que faz parte da religião. Em outro relato relacionado à barba, o profeta disse: seja diferente dos politeístas, deixem suas barbas crescerem e aparem seus bigodes. Naquela época, os homens não muçulmanos costumavam aparar a barba e deixar os bigodes crescerem. Então, para os muçulmanos se diferenciarem e, consequentemente, conseguirem se reconhecer, foi ordenado que deixassem a barba crescer. Hoje em dia, isso ainda vale. As mulheres muçulmanas são facilmente identificadas pelo uso do lenço, cobrindo o cabelo e o colo. Mas e os homens? A eles cabe a barba como elemento de exteriorização da sua fé. É importante que o muçulmano seja identificado como tal onde quer que ele vá, mesmo que esteja calado ou apenas de passagem. O fato dele poder ser identificado como muçulmano pode ser a razão de responder às curiosidades dos leigos em relação à religião que ele professa. Socialmente, isso traz inúmeros benefícios. Circuncisão. Assim como os assuntos abordados anteriormente, a circuncisão é outra questão de submissão a Allah e obediência ao seu comando. Quer a sabedoria por trás disso seja clara ou não. Mas, também como os outros assuntos e qualquer outro mandamento de Allah, há benefícios reais. A circuncisão de meninos recém-nascidos, no primeiro mês de vida preferencialmente, traz proteções para a saúde, incluindo a proteção contra infecções local, que pode decorrer da presença do prepúcio, podendo causar retenção de urina ou infecções da glande. Em casos crônicos, a criança pode ficar exposta a inúmeras doenças futuras, sendo a mais grave delas o câncer. Segundo ponto, podemos citar infecções da uretra. Muitos estudos provaram que meninos não circuncidados estão mais propensos à infecção da uretra. Em alguns estudos, aponta-se aí uma taxa 39 vezes maior entre os meninos não circuncidados. Outro estudo mostra que 95% das crianças que sofriam de infecções de uretra não eram circuncidadas. Em crianças, a infecção da uretra é grave em alguns casos. No estudo de Wisewell, das 88 crianças que sofreram infecções da uretra, em 36 delas a mesma bactéria foi encontrada também no sangue. 3 delas contraíram meningite e 2 sofreram insuficiência renal. Outras 2 crianças morreram em decorrência da disseminação desses micro-organismos pelo organismo. Um outro benefício para a circuncisão seria a proteção contra o câncer de pênis. Estudos apontam que o câncer de pênis é quase inexistente entre os homens circuncidados, enquanto a taxa entre os homens não circuncidados é muito maior. O quarto ponto seria a proteção às doenças sexualmente transmissíveis, as DSTs. Pesquisadores demonstraram que as DSTs que são transmitidas por contato sexual se espalham mais entre aqueles que não são circuncidados, especialmente a herpes, sancromoles, sífilis, cândida, gonorreia e verrugas genitais. Existem também estudos científicos modernos que confirmam que a circuncisão reduz a possibilidade de contrair HIV quando comparado com seus homólogos não circuncidados. O quinto benefício para a circuncisão seria a proteção contra o câncer do colo de útero das suas parceiras. Pesquisadores observaram que as mulheres de homens circuncidados têm menos risco de contrair câncer cervical do que as companheiras de homens não circuncidados. A referência desses dados é da revista americana Family Doctor, pelo professor Wisewell, edição número 41, no ano de 1991. Diante desses dados apontados, não é difícil entender a razão pela qual Allah, o nosso Criador, ordenou que os homens sejam circuncidados. No Islã, a circuncisão é uma prática recomendada, porém apenas para os meninos. É importante ressaltar que a circuncisão feminina não faz parte da religião islâmica. Se ela for praticada em alguma região, em algum país ou local mundo afora, ela faz parte apenas da cultura daquela região.